Fala, torcedor do São Paulo, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo aqui, né? Ver o que o jornalista da Band trouxe aí de informação do São Paulo Futebol Clube. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like, vai ser mais relações, vamos acompanhar o vídeo. E o técnico Hernan Crespo do São Paulo comandou 2 treinamentos nesta terça-feira, um pela manhã e outro no período da tarde. É o tricolor se preparando para retornar ao Campeonato Brasileiro. Próximo jogo será no Maracanã contra o Flamengo. Não se sabe em qual data, se no dia 12, no dia 13 ou mesmo no dia 14 de julho. De qualquer maneira, o grande assunto desta terça-feira foi o anúncio por parte do São Paulo de que renovou por mais um ano o empréstimo do volante Marcos Antônio, o jogador que chegou ao São Paulo no ano de 2024, vindo da Lazio. A equipe italiana, inclusive, desejava vender o jogador por cerca de 25 milhões de reais, mas o São Paulo, neste momento, não dispõe deste dinheiro. Até por conta disso, acabou acertando a renovação deste empréstimo até junho do ano que vem. E o São Paulo terá opção de compra em definitivo do jogador. Estou muito feliz de poder continuar aqui no clube. Desde o primeiro dia que eu cheguei, o clube me recebeu muito bem, os jogadores. E isso foi muito importante para mim, para minha adaptação aqui dentro. E quero continuar ajudando eles da melhor forma. Só lembrando que se o jogador Marcos Antônio fica no São Paulo, o Matheus Alves está de saída, né? Tem uma proposta do CSKA da Rússia no valor de 38 milhões de reais, sendo que o São Paulo tem direito a 90% dos direitos do jogador. O São Paulo, que como a gente disse, vai pegar o Flamengo, muito provavelmente com o retorno do Oscar, também com o Marcos Antônio, que estava se recuperando de uma lesão na coxa. Por outro lado, tanto o Ferreirinha quanto o Lucas estão em fase de transição e dificilmente vão enfrentar o Flamengo no estádio do Maracanã. O São Paulo atravessa o seu pior momento financeiro de todos os tempos. Anos atrás, era o exemplo máximo de gestão no futebol brasileiro e hoje carrega um peso quase bilionário. Ao final de 2024, a dívida total chegou a 968 milhões de reais, significando um aumento de 45% em relação ao ano anterior, com um déficit recorde de 287 milhões de reais. Aí a dívida deu uma subida. Por quê? Porque eu tinha que ter um time competitivo. Eu não podia atacar ao contrário. Eu vou atacar agora porque talvez eu não teria reeleição. Futebol pensa com conquista. Eu acredito que nesse final de ano, balanço de 26, nós vamos ter um viés de baixa da dívida, que é 960 milhões, e vamos ter já um superávit. Ou seja, é o caminho de uma reconstrução. Só que eu não posso abrir mão de competitividade. Só que competitividade é alto investimento. Olha que difícil a situação. Ao mesmo tempo, o São Paulo segue apostando em investimentos altos, como já foi com Rames Rodrigues e agora com Lucas Moura e Oscar. Com mais tempo no departamento médico do que em campo, os 2 maiores salários do elenco preocupam o torcedor, que vê a dívida aumentar e o retorno esportivo projetado se afastar. Hoje em dia, é melhor você gastar dinheiro com quem tem fome de jogar bola, do quem quer crescer com o São Paulo, do que você contratar medalhões. A conquista da Copa do Brasil para cima do Flamengo, apesar de bastante comemorada pelo torcedor, é o único título de grande expressão da equipe em 13 anos. Muito pouco para um clube da grandeza do São Paulo. No comando técnico, crise dupla. O técnico Luiz Ubeldia acertou sua saída durante essa parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, deixando o time na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O novo nome é de um velho conhecido, Hernan Crespo. O argentino não poderá se dar ao luxo de errar. Si ve, hay una urgencia. La urgencia es el Brasileirao. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. Acá no hay espacio. No hay espacio para esperar. No hay tiempo para esperar. Na primeira passagem pelo Clube do Morumbi, em 2021, Crespo, em 57 partidas, venceu 24, empatou 21 e perdeu apenas 12. O argentino conquistou um campeonato paulista, algo que não acontecia desde 2005. Vem para o toque com Rojas, Rojas dominou, já soltou na esquerda, Luciano, gol!
São Paulo vive agora uma encruzilhada. Com risco financeiro iminente e cobrança por resultados esportivos, o clube aposta todas as suas fichas no retorno de um treinador que deu certo recentemente e na recuperação de seus renomados jogadores, que até agora não mostraram a que vieram. Mercado da bola do São Paulo, hein? Tem novidade pintando na tela, porque o São Paulo anunciou agora há pouco a renovação de empréstimo do Marcos Antônio. É isso. Já era uma negociação que estava sendo conversada, né? Ele que pertence à Lazio. E agora assinou um novo vínculo, André Hernan, até 30 de junho de 2026. É um modelo de reempréstimo, né? Com a Lazio, porque o São Paulo está sem condições financeiras de exercer a opção de compra que tinha no contrato que vencia 30 de junho, que venceu 30 de junho. Então, o São Paulo, através da diretoria de futebol, né, do Carlos Belmonte, isso aí é muito mérito do Belmonte, o Belmonte foi lá e convenceu a Lazio, né, a prorrogar esse empréstimo, né? E aí, em conversas ali, o Rui Costa com a diretoria da Lazio, eles conseguiram esse reempréstimo, né? E esse reempréstimo foi dado o sinal positivo da Lazio. E aí o que acontece? É um reempréstimo onde você tem as metas mais baixas, né? Você tem umas metas curtas, vira praticamente uma obrigação de compra. E aí a compra fica em 2026, que é o final desse período aí que foi anunciado pelo São Paulo. E aí o São Paulo vai comprar o jogador no ano que vem e aí desafoga um pouco o caixa. Né? O presidente Casares, inclusive, postou nas redes sociais que a dívida caiu um pouquinho, né? Tem lá a porcentagem, tudo, da dívida que diminuiu um pouco. É uma dívida gigante? É uma dívida gigante, mas o São Paulo está trabalhando para diminuir, não é fácil, não é da noite para o dia, né? Então, o São Paulo espera ter um caixa um pouco mais folgado no ano que vem para poder exercer essas compras como a do Marcos Antônio. E o legal, assim, que eu queria trazer de bastidor em relação ao Marcos Antônio, é que o Marcos Antônio está agradando muito ao Crespo nos treinos. Então, assim, o Crespo ainda no trabalho não formou time. Ele formou, por exemplo, ataque. O ataque, ele teve uma hora que ele formou lá com o Rian Francisco, teve uma hora que ele colocou o André Silva, aí tem Dineno também. E a dupla de volantes, para falar do Marcos Antônio, tem sido em todos os treinos, não foram muitos, é bem verdade, ainda vai ter toda a intertemporada, mas nesses trabalhos todos que o Crespo fez, a dupla de volantes é Alisson e Marcos Antônio. Então, o Marcos Antônio e o Alisson, me parece, ou caminha para ser a dupla de volante do Crespo nesse primeiro momento dele. 3 zagueiros com os 2 volantes. Olha só, então já temos um time sendo desenhado aí. Já está começando a ser desenhado. Pelo menos pelas observações iniciais dele. Assim, não me parece que num primeiro momento o lateral esquerdo, por exemplo, seja o Enzo Dias. Né? Me parece que vai ser o Wendel que é mais ofensivo, porque ele vai jogar com uma linha de 3 zagueiros. Né? E até o Enzo Dias, por ser um jogador que tem esse poder de defesa, de defender, numa situação de emergência, já que você tem o Juan Tressoldi, que a gente vai falar daqui a pouco, fora, e você tem 4 zagueiros e não mais 5, você pode até improvisar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga. É uma possibilidade. Não está sendo discutido isso, não está sendo treinado, mas é algo que está sendo pensado por algumas pessoas de dentro do São Paulo. Então, assim, pode ser Cedric, pode ser Mike, que é o lateral que vai subir da base. Ferrarese não é mais lateral, isso está bem claro na cabeça do Crespo. Ferrarese é zagueiro. O Wendel, que tem essa característica mais de ataque, pode ter mais oportunidades para ter uma sequência, mostrar realmente esse jogador, porque o Wendel é um jogador que vem recebendo críticas do torcedor de São Paulo, e eu acho que são críticas muito adiantadas já. Acho que tem que dar um tempo para o jogador se adaptar. Estamos falando de um jogador de seleção brasileira. Acho que a torcida não pode pichotar, e também não estou querendo ser sommelier de torcida, mas acho que também não pode pichotar um jogador que é importante como é o Wendel. Então, assim, o São Paulo está se desenhando. E o Marcos Antônio é um cara que já está ganhando a confiança do Crespo. Você falou do Tressoldi, quero te perguntar sobre ele e sobre Alan Franco também. O Tressoldi não vai dar.
venceu o contrato no dia 30 e o São Paulo queria fazer o mesmo que fez exatamente com o Marcos Antônio, que era uma renovação para jogar para 2026, o pagamento. Mas aí o Sassuolo não aceitou as condições. Tem a questão da lesão, que ainda é uma incógnita, o tempo de recuperação. Não sabia se ele ia fazer a cirurgia aqui ou na Itália. Então o São Paulo não conseguiu essa confirmação de reempréstimo e o jogador vai mesmo retornar para o Sassuolo. Diante disso, Crespo e diretoria ainda não conversaram sobre se vai ao mercado para buscar zagueiro. Que vai buscar um meio-campista, vai buscar um jogador de velocidade dos lados do campo, São Paulo já está buscando, mapeando o mercado. Agora, se vai buscar zagueiro também, ainda não teve essa conversa com o Crespo e eles vão conversar ao longo dessa intertemporada. Enquanto isso, o São Paulo trabalha com o elenco que tem. Do Alan Franco, houve um avanço no sábado, uma conversa, houve um avanço, já tem praticamente já zerada ali as diferenças da proposta que o São Paulo enviou para o Alan Franco, na questão de tempo de contrato, de grana. Está pegando, e isso não é um problema, já é algo superado, mas precisa ser ajustado, o que o São Paulo deve para os representantes. E o que me comentaram, o que eu ouvi ali na apuração, é que o São Paulo quer anunciar a renovação ou fechar a renovação do Alan Franco antes da volta do futebol brasileiro, antes do retorno aos gramados, que seria dia 12. Então, São Paulo aí, no máximo na próxima semana, para renovar com o Alan Franco, que seria uma excelente notícia. E detalhe importante, um último bastidor importante. Nessa última conversa, o São Paulo ouviu do Alan Franco o seguinte: fiquem tranquilos, eu quero ficar no São Paulo, mesmo ele já podendo assinar pré-contrato contra o time. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci coisa de uns 2 meses atrás e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está mais esperançoso com a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, que tem sido tratada como prioridade absoluta. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares na manhã dessa terça-feira para perguntar a respeito de um zagueiro que tem sido muito debatido por torcedores do São Paulo nas redes sociais, o Medina. O Júlio descartou a contratação do atleta que pertence à Ferroviária e disse que o foco total está na prorrogação do vínculo do Alan Franco, que se encerra em dezembro desse ano, ou seja, a partir dessa terça-feira o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro para qualquer time do Brasil ou do mundo. Pois bem, a informação que eu quero dividir com vocês agora é de que a última reunião que aconteceu entre São Paulo e representante do Alan Franco foi tratada como, abre aspas, bastante positiva, fecha aspas. Existe a expectativa de que mesmo com essa possibilidade de assinatura de pré-contrato com um rival, que o Alan Franco nos próximos dias, enfim, se acerte com o São Paulo. Existiam algumas pendências importantes. Primeiro, o Alan Franco quer se tornar o zagueiro mais bem pago do elenco tricolor, ultrapassando o Arboleda, que tem um custo mensal de 800 mil por mês. São Paulo relutava com a ideia, mas já acabou concordando em ceder.
Havia também uma pendência com os empresários do Alan Franco, ainda quando da sua contratação junto ao Atlanta United. São Paulo prometeu parcelar com caráter de prioridade toda essa dívida existente para que o acordo possa ser sacramentado o mais rápido possível. Diante de qualquer novidade, volto aqui para contar para vocês. Beleza? Então é isso daí, né, galera? São Paulo aí se preparando para reestrear no Brasileirão aí, né? Com algumas baixas aí, né? Ainda o Matheus Alves, que é o garoto da base, praticamente vendido aí, né? E para mim não vai fazer tanta falta assim, até porque eu também não vejo ele como um atleta extra classe. Acho um jogador mediano e que pode sim despontar bem em outros clubes fora do Brasil? Pode, mas só que eu acho muito difícil. Eu acho até uma boa venda no São Paulo Futebol Clube aí vender logo esse garoto aí. A notícia da vez no São Paulo, né, é a renovação de contrato do Alan Franco, que ainda está pendente, só que ele já falou e deixou bem tranquilo a diretoria do São Paulo falando que a diretoria poderia ficar tranquila que ele, Alan Franco, queria ficar no São Paulo, apesar dele já poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Cara, se ele falou isso mesmo, eu já começo a enxergar ele como um jogador assim que pode entrar na prateleira de ídolos, porque um cara que joga a bola que ele tá jogando e tá com um pré-contrato ali que pode assinar com qualquer clube e fala para ficar tranquilo que ele quer ficar no São Paulo. Cara, é muito bonito de se ver isso daí, até porque um jogador do quilate dele, o difícil não é ter proposta por ele aí, né? Mas vamos ver como é que vai se tornar isso daí no decorrer dos dias, né? Se ele vai renovar ou não. Acredito que vai, né? Até porque ele falou que queria ficar. E Lucas e Oscar é outro jogador aí que vão voltar aí, estão voltando, né? São os jogadores principais de São Paulo, que São Paulo necessita da volta deles. E Marcos Antônio renovando aí com o São Paulo por mais um ano. A estratégia do São Paulo para renovar com o Marcos Antônio deu certo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!